meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Mais um sábado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos gravando esse vídeo desde já, para realmente que Deus venha falar ao teu coração, mais uma vez, né? Deus sempre tem nos abençoado, Deus sempre tem nos guiado, e para a honra e glória de Deus, nós já temos testemunhos de pessoas que realmente foram abençoadas. E isso não é para nós, né? Mas isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus, né, amor? Glória a Deus. É isso aí, né? Estamos cumprindo o ID do Senhor, né? Amém. E palavras e louvores, né? Sempre alenta o nosso coração, né? Como sempre, como de costume, abrindo o vídeo, a Kézia falando, depois louva. Mas enfim, Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Vai? Vai. Hoje vai. Então, rapidinho, né? Só uma palavra, como sempre, rapidinho. Uma palavra aí do Senhor para sua vida, para o seu coração. E a gente já louva ao Senhor. Eu só quero deixar, né, uma palavra do Senhor que se encontra ali, né, na passagem ali de Números. E o que eu acho mais bonito, né, naquela passagem onde Moisés manda as 12 tribos, né, as 12 tribos ali, para espiar a terra de Canaã, para espiar a terra prometida, para ver, né, como que era, se era uma cidade fortificada, se dava bons frutos, se a terra era boa, enfim, para analisar, porque eles precisavam conquistar aquela terra. Na nossa vida não é diferente, tudo que a gente precisa conquistar, a gente tem que fazer o cálculo, a gente tem que ver o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, a gente sempre paga um preço, a gente tem que lutar por aquilo. E eles ia ver e relatar para Moisés como que seria que eles iam lutar, como que eles iam chegar lá. Mas o que me deixa assim, né, triste é que de 12, apenas 2 tiveram pensamentos positivos. Apenas 2 realmente conheciam, tinham intimidade com Deus. Porque ali Josué e Caleb relataram para Moisés: não, a terra é muito boa, a terra é fortificada, a terra dá frutos, ela é boa e a gente vai conquistar ela porque o Senhor está conosco. Se o Senhor prometeu a terra de Canaã, Ele está conosco. Deus não está com ele, Deus não está protegendo ele, mas Deus está conosco, a proteção de Deus está conosco e a gente pode vencer. Mas os outros começaram a espalhar palavras negativas, ruins. Não, a gente não vai conseguir, tem gigantes lá, a gente não consegue lutar com eles, a gente parece como se fosse gafanhoto, pequeno. E quantas das vezes a gente se sente assim? A gente chega e fala para alguém, você fala o seu sonho, você fala o seu projeto no seu coração, fala assim: nossa, Lincoln, Deus chegou em mim e falou que vai acontecer isso, eu tenho promessa. Aí chega uma pessoa que não conhece o seu Deus, que não tem a sua fé e tenta matar isso dentro de você. Não, mas não tem como não, é maior que você. Não, mas isso é impossível. Só que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E operando ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, hoje, o Espírito Santo de Deus quer que você entenda, para você matar os gigantes com a sua fé, com a sua coragem, porque você conhece o Deus de Israel. Você pode conquistar, porque Deus já te deu poder, e Ele te deu poder e abundância para desfrutar. Então, independente de como está sendo o seu processo, como está sendo difícil a sua espera, o Senhor é aquele que te fortifica, que te levanta. Mas não tome atitudes precipitadas e erradas de querer duvidar da palavra do Senhor, fazer pouco caso daquilo que Ele pode fazer, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Então, se Ele prometeu, Ele vai fazer na sua vida. Não duvide, não pare no caminho, prossiga confiando e sabendo: o meu tempo vai chegar, a minha terra prometida, aquilo que o Senhor me deu, eu sei que vai chegar e vai acontecer, porque Ele me falou, Ele é comigo e eu já sei o que o meu Deus pode fazer, e Ele vai fazer o impossível na sua vida, porque os planos dele jamais pode frustrar. Então não desista, permaneça na presença do Senhor e Ele fará o algo novo na sua vida. Amém? Amém. Nossa, que coisa boa, né? Uma palavra de vida, desde já.
Hoje nós não vamos já louvar logo após agora. A gente vai ter o momento da palavra, né? A gente vai ouvir a palavra, uma palavra linda que realmente complementa o que vai ser falado aqui nesse momento. Então, para a honra e glória de Deus, mais um sábado, né? E vamos até lá. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 15. Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor disse: vai, porque é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. É uma passagem muito conhecida, que vai falar sobre a vida de Saulo, mais conhecido como Paulo. É uma passagem onde mexe muito comigo, porque Saulo era uma pessoa que realmente perseguia os cristãos, né? Matava e usava de muita maldade, achando que aquilo que ele estava fazendo era o certo, que ele estava protegendo realmente a obra de Deus, né? E Saulo, para a gente entender Saulo, a vida dele vai começar a ser mudada a partir do momento lá do Atos capítulo 6 e 7. E vai falar assim a respeito sobre Estevão, rico em graça, rico em sabedoria e muito sábio para falar, um homem que falava muito bem. E eu fico admirado, porque naquela época, na sinagoga, eram os anciãos, os sacerdotes que pregavam, e tinha um ensinamento lá dentro dessa sinagoga. Só que ele, como foi sempre focado nos pergaminhos e tudo mais que tinha na época, ele sempre teve a audácia de querer ser cheio da graça, cheio da presença do Senhor. Estevão era uma pessoa que realmente dispensa comentários, que até na sua morte pediu para que o Senhor não tivesse sobre eles o pecado da morte dele. E ele viu os céus abertos. E ele era um rapaz que realmente pregava com tanta sabedoria, e a própria palavra do Senhor vai falar que Estevão tinha um brilho, e eles viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. E o tema de hoje é sobre o chamado. Não vou falar sobre Estevão, vou falar sobre Saulo, que é Paulo. Eu não vou falar sobre Estevão, mas para a gente entender, eu tenho que falar um pouquinho sobre a vida de Estevão. Estevão, um rapaz que, na hora que chegou um momento dele continuar a pregar, começaram a perseguir. As pessoas tiveram ciúmes, tiveram inveja, tiveram olho gordo, tudo aquilo que você pensar de ruim tiveram contra Estevão. E Saulo também estava lá, porque eles estudavam, eram magistrados, são pessoas que realmente entendiam da lei de Deus, da lei de Moisés também. Então são pessoas que realmente não queriam dividir nada com ninguém. Então se uma pessoa era melhor, o que eles tinham que fazer? Cortar. Então, isso até hoje acontece dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor, acontece. Às vezes um homem ou uma pessoa tem um curso de teologia, mas isso não implica em absolutamente nada. Porque se ele não for cheio da graça, cheio da unção, cheio do Espírito Santo, de nada adianta ter teologia. De nada adianta entender a Bíblia, de saber ler e falar de Gênesis a Apocalipse, se ele não for cheio. Não adianta, teologia é bom, ótimo, é perfeito, mas uma pessoa quando é cheia da graça, cheia da presença do Senhor, não é preciso de teologia. A própria Bíblia é a teologia, a própria Bíblia te ensina, basta você focar aqui e entender a palavra do Senhor. Então Estevão estava sim focado em entender aquilo que Deus queria para ele, que era o quê? Pregar o Evangelho. E no meio daqueles anciãos, no meio dos anciões, no meio dos sacerdotes, ele começou a pregar. E foram falar que ele estava com blasfêmia contra Deus. Ele era tão sábio que começaram a falar que ele estava blasfemando contra Deus. E as pessoas que foram falar que eles estavam blasfemando, ele não tinha poder contra ele, porque era muito cheio de sabedoria. Então o que eles fizeram? Pagaram outros homens para fazer. Engraçado que
para tocar no ungido do Senhor, nem as próprias pessoas têm coragem, tem que pagar para outras pessoas fazerem o que eles queriam fazer. Então, hoje não mudou nada. As pessoas, é perigoso, é cheio daquela fofoquinha, aquilo ali, e vai alimentando até uma outra pessoa tomar uma atitude que a outra pessoa que fez a fofoca quis fazer, mas não teve coragem. Essa é uma pessoa que realmente não serve para... Não que não serve, mas é uma pessoa que vai demorar a chegar à presença de Deus e realmente ser usada. Por que eu falo isso? Ah, Lincoln, mas então ninguém pode ser usado. Não, não é isso. É porque na palavra de Deus a gente não pode julgar ninguém, ou muito menos ter cobiça na vida de uma pessoa. Então uma pessoa assim, ela tem que se esvaziar de todo esse mal. E para ela esvaziar isso, ela precisa o quê? Dar lugar para o Espírito Santo. Então Estevão era cheio da presença do Senhor. E quando Estevão estava ali pregando e falando, falou assim, não, pode matar ele, mata ele. E ele ali, todo ali, o Saulo estava ali, aquela multidão apedrejando ele lá. E Saulo estava lá, o que aconteceu? As vestes jogaram em Saulo, os pés de Saulo. Jogaram ali. Então vai começar ali a vida de Saulo com uma mudança. Por quê? Lá na frente Deus tinha um propósito. Porque ele começou a perseguir a igreja agora de tudo quanto é forma. De matar, de querer com violência e realmente acabar com todos os crentes da terra. Todos os cristãos. Era essa a vontade dele, acabar com tudo, ele não tinha medo de nada. Então ele era corajoso. Mas mal ele sabia que Deus tinha algo diferente para ele. Por isso que eu digo, o chamado. Porque quando ele foi no sacerdote para pegar a carta, para ir até Damasco, para ir nas outras cidades, para realmente matar os outros crentes, o que aconteceu? Ele foi com as autoridades ali no deserto, estava caminhando lá, o que aconteceu? Pum! Caiu no chão e a vista dele apagou. E quando ele fechou os olhos, falou assim, Saulo, Saulo, isso foi o que o Senhor disse. O Senhor disse, Jesus disse, Saulo, Saulo. Aí ele, mas que voz é essa, Senhor? Quem és tu, Senhor? E ele disse, sou eu, Jesus. Por que me persegues? Então ali já foi algo tão grandioso, porque ele viu a Jesus, né? Ele viu. Olha que coisa grandiosa. As autoridades estavam ali do lado deles. Eles ouviram, mas não viram. Então, o chamado são para as pessoas que realmente querem algo diferente. Saulo não imaginava que isso fosse acontecer. Mas imagina 3 vasos. Faz uma analogia, 3 vasozinhos. E Deus fala assim, bom, não, eu quero esse. Então se Deus quer usar, você não tem que ficar preocupado com o que vão falar de você. Você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Saulo, por ser um perseguidor, as pessoas, vai falar ainda no livro de Atos, que as pessoas não estavam acreditando mais nele. As pessoas queriam matar Saulo. Então tudo que ele fez lá atrás, queriam fazer com ele. Engraçado, né? Até hoje nas igrejas são assim. Tem muitas pessoas que às vezes Deus quer usar, e às vezes pastores, ou quem que seja, não tem coragem, às vezes, de dar uma oportunidade para uma pessoa que realmente se arrependeu. Creio eu que hoje a Bíblia não sei, tem pessoas que acham que é mentira, que não querem viver, mas não é bem assim não, meus irmãos, não é bem assim, porque Deus morreu por nós, então os nossos pecados já foram justificados. Nós temos o direito de arrependimento e voltar para a presença do Senhor a qualquer momento. Só que as pessoas, elas não querem saber disso. Elas sempre vão te julgar pelo seu passado, pelas coisas que você fez. Mas olha aqui, Saulo era o quê? Um perseguidor de crente, de evangélicos, de cristãos. Era um perseguidor, matava gente demais. Mas Deus chama ele aqui. Deus chama ele aqui. Então, o que é a revelação para você hoje? Deus te chama. Glória a Deus. Deus te quer perto. Deus te quer do lado dele. Ele caiu aqui sim, fechou o olho e ele viu a Jesus. E aqui começou a mudança. Porque a partir desse momento aqui, ele não enxergava mais. A partir do momento que ele caiu assim no chão, ele não conseguia enxergar.
E o que aconteceu? Ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Até chegar Ananias, Jesus falar com Ananias e falar assim, ó, vai até tal lugar porque o meu filho está lá e está assim assado. Ananias falou, Senhor, mas Saulo pegou uma carta lá para matar todo mundo de Damasco, mas espera aí, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido. Ou seja, nem Ananias tinha que ficar julgando a pessoa. Então, se você às vezes julga uma pessoa pelo chamado dela, pare hoje. Se você julga uma pessoa pelo que ela fez, pare hoje. Porque não cabe a nós julgar absolutamente ninguém pelo passado. Se ela se arrependeu, é ela e Deus. Você não tem nada a ver com isso. Se Deus quiser usar ela na terra, vai usar. Se não, não. Por isso que a palavra de Deus vai falar assim que o profeta não tem respeito na sua casa. Às vezes ele tem que usar ele fora. Jesus, quando foi lá em Nazaré, lá na cidade onde ele nasceu e foi criado, as pessoas expulsaram Jesus de lá. Expulsaram. E as pessoas falavam assim, nossa, ele não é filho de José? Gente, ele é filho de Deus. Então não reconheciam. Então, se para Deus te abençoar tiver que mudar de cidade, se tiver que mudar de cidade, Deus vai fazer você mudar de cidade para você ser abençoado, sim. Deus vai te tirar desse lugar. Deus vai te tirar da onde você está para que Deus venha te levar a lugares que você nunca imaginou. Porque as pessoas tentam barrar. Pessoas tentam barrar. Não vou consagrar ele não. Porque, vixe, ali ó, tem um tanto de gente ali que não concorda. Irmãos, não é questão de concordar ou não. Se Deus mandou consagrar, consagra. Se Deus mandou fazer, faça. Porque grande vai ser a sua vitória. Então eu falo sobre chamado. É diferente. As vestes de Arão, quando ele tirou, logo morreu. Na mesma hora morreu. As vestes de Elias, quando caiu para Eliseu. A veste é a presença, é a graça do Espírito Santo. Então, no nome de Jesus, o chamado que você tem para Deus, que Deus tem com você, é algo extraordinário. Hoje eu não vou me estender muito. Eu não ia pregar sobre o chamado hoje. Mas eu falo com você. O Espírito Santo fala com você. Eu te chamei, meu filho. Pare de olhar para o que as pessoas falam de você. Pare de olhar para o que as pessoas têm tentado falar de você. Porque você tem um chamado. E se você rejeita o chamado, você rejeita a mim. Deus fala isso para você hoje. Se você rejeita o seu chamado, você tem rejeitado ele. Então não rejeite. Saulo aqui não tinha escapatória não. Jesus já chamou ele já. E assim ele foi pregar, e foi falar de Deus. E ele foi muito usado, mas as perseguições nunca pararam. Porque ele plantou isso. Ele tinha que conviver com tudo aquilo que ele fez. As atitudes que ele fez, ele teve que viver com todas elas. Mas Deus o abençoou grandemente. Então, seu chamado é algo muito grande. O passado não é feito para ser lembrado. Não é. O passado te ensinou os seus erros. E hoje é para não praticá-los, mas não para se lembrar e colocar todo dia dentro do seu pensamento. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo outro. Pare com isso. E volte o mais rápido para Deus. O mais rápido. E você volta como um servo. Como filho. É como filho. É servo e filho. Não volta como escravo, não. Como escravo do pecado. Como um escravo dos seus pensamentos ruins. Como escravo do seu coração ruim. Você não volta assim. Você volta diferente. Porque a sua decisão fez com que o seu chamado fosse muito maior. Porque quando o chamado é grande,
a sua decisão tem que ser: sim, Jesus, eu te aceito. Porque Saulo aqui vai falar mais para frente que ele foi batizado. Então ele foi batizado, mudou de vida e começou a pregar o Evangelho. Então essa é a palavra de Deus para hoje. Tinha muitas outras coisas que nós poderíamos falar sobre Saulo, sobre Paulo. Nós poderíamos falar muitas coisas, mas para não tomar muito seu tempo, fica com isso. O chamado de Deus é para você. O chamado de Deus não tem como escapar. Você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor. No versículo 15 é um instrumento, mas algumas traduções vai dizer vaso. Então você é um vaso nas mãos do Senhor. Ele vai te encher de graça e vai te encher do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te envolver. Não vai ser fácil, mas hoje é uma palavra realmente de consolo para a tua alma. É uma palavra de consolo. Tome a sua decisão e diga sim para o Espírito Santo, porque quando Deus chama, não tem como sair fora. Não tem como você sair, não tem jeito. É algo muito tremendo, é algo muito, muito puro. Então, creia no seu milagre, viu? Em nome de Jesus, nós vamos orar neste momento e nós vamos encerrar com louvor, tá? Hoje nós vamos fazer totalmente diferente. Nós vamos orar e vamos louvar no final, tá bom? Vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Agradecer porque o teu Espírito Santo veio nos alertar sobre o nosso chamado, para acreditar no chamado. Muitas pessoas precisam, Senhor, voltar a acreditar naquilo que o Senhor já falou e disse. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, abençoa a semana dos teus filhos. Ensina a vida dos teus filhos. Guarda, protege e livra de todo mal. No nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, eu te glorifico e te exalto na beleza da tua santidade. Só o Senhor é Deus, Pai. Abençoa-lhes grandemente a família, Senhor. Livra do latrocínio, livra de todo mal, da língua fraudulenta, tudo aquilo que não provém da presença do Senhor. Que o Senhor venha realmente, Senhor, estender as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos, para a honra e a glória do teu nome, meu Pai. Amém. Vamos louvar um louvor que chama Os Planos de Deus. E esse hino é muito lindo porque os planos de Deus não vão ser frustrados para você. Amém? Deixa eu só colocar aqui. Peraí.
planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, Estou filho. contigo. Eu estou contigo, Estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Uma ótima semana para vocês. Viu? Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Fica com Deus.